a gente já falou da possibilidade de se fazer os testes, você já vem fazendo um pouco sobre isso, trabalhando um pouco com isso. Hoje a gente vai dar continuidade àquela aula. Então, a gente vai só relembrar, né? E a possibilidade de fazer os testes e de agrupar esses testes no que a gente chama de classes de equivalência. Então, a gente identifica inicialmente os casos que são comuns, né, para testar, que aí a gente está chamando de classes de equivalência, e identifica também os casos ditos especiais. Então, o que a gente já viu na aula anterior de testes foi a validação de classes válidas. Então, retomando aquele exemplo de números primos, então a gente tinha a possibilidade de validar os números primos, né, como verdadeiro, então a função deveria retornar verdadeiro para os números primos, 2, 3, 5 e assim por diante. E também uma outra classe válida que são os números não primos, mas nessa condição, os números 1, 4, 6, 10 e assim por diante, a função deveria retornar falso. Então a gente tinha visto isso, mas a gente tinha ficado de falar hoje das classes inválidas, que são exatamente as outras, são as exceções, né? Então, assim, tratar o zero, os números negativos, o número real, string, né? Para, na mesma função de números primos, tratar esses números como inválidos, né? Então, a gente vai retomar só os válidos, para relembrar, e depois a gente vai falar da classe inválida, tá? Então, retomando, a gente tem que no número, na função primo, então ele deveria retornar verdadeiro para, como exemplos aí das classes válidas, né? Os números 2, 3 e 11. E como exemplo de uma segunda classe válida, mas retornando o falso, 1, 4 e 81, certo? Então, a gente está supondo que a gente tem uma função chamada primo, tá? E aqui a gente está fazendo os testes, os acertes, né? Então, o acerte ele tem que retornar verdadeiro se há o tratamento desse número dentro da função, né? Então, ele vai, o acerte é primo 2 deve retornar true, né? O acerte é primo 3 deve retornar true, e o acerte é primo 11 também deve retornar true. De maneira semelhante, só que agora a gente coloca o not, então not é primo. Então, o é primo vai retornar falso e o acerte tem que ser verdadeiro. Então, o não falso fica verdade e ele vai passar pelo acerte, ele vai passar pela asserção. Então, not é primo 1, not é primo 4 e not é primo 81. Isso aqui é só relembrando o que a gente tinha visto na aula anterior, né, de teste. E nessa situação, em tratando esses dois casos, que são os casos válidos, os testes passariam, e aí daria, né? Todos os testes passando. É exatamente esse código que a gente tinha visto, tá? Vou voltar aqui, que é esse código que a gente tinha visto, que a gente vai testar, recebe o número e vai até a metade do número, tá? Para testar todos aqueles que são todos aqueles que dentro dessa faixa, tá? A gente consegue dividir, né, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Então, se eu divido por um deles, nessa faixa da metade do número até metade dele, é porque ele não é primo, retorna falso. Se eu não consigo dividir, porque os primos se dividem apenas por um e por ele mesmo, eu vou retornar true, tá? Então, aqui seria o programa é primo, mas se vocês observarem, ele não vai passar no teste do é primo 1, né? Por que ele não vai passar nesse teste aqui? Então, ele daria um erro nesse primeiro teste do é primo 1, porque a gente não está tratando nessa solução, a gente está indo no range aqui de 2 até a metade do número número dividido por 2. Então, eu não estou tratando o 1. Então, já daria um erro não passaria naquele teste. Quando não passa num teste, significa que o nosso código precisa ser modificado, melhorado, refatorado para que a gente consiga tratar aquilo, né? Então, a gente melhoraria colocando apenas o if aqui para testar o 1, que é uma exceção dos válidos que tem lá. Então, se o número 1 retorna falso, que ele não é primo, e aí no else a gente tem o restante do código, tá? Então, aí a gente já fez uma correção no código para que aquele teste passasse. Nessa situação, todos aqueles testes passariam, né? Todos aqueles testes das classes válidas, ok?
E agora a gente vai pensar nas outras classes, que são as inválidas. Real, string, né, números negativos. Então, a gente viu, para os primeiros testes, é, essas primeiras classes aqui, que são as válidas, true, false, tá? Que são esses primeiros 6 testes. E aí a gente precisa colocar outros novos testes que cubram as exceções. Então, a gente tem o zero, que é uma exceção, o -2, que é um número negativo, e qualquer outro número negativo, o real, né, e a string, que seria também outras exceções. Então, a gente vai ver agora como é que a gente pode tratar essas classes ditas inválidas, né, dentro do nosso teste. Então, a gente vai usar como recurso no teste o próprio try, que a gente já viu, que a possibilidade de coloca, né, a gente coloca dentro do try aquilo que pode gerar algum tipo de erro, e a gente coloca no except aquilo que vai, o tratamento que a gente vai dar àquele erro possível, né? Aquele possível erro que poderia acontecer. Então, quando a gente coloca aqui o E'0, e se esse E'0 a gente não está tratando, né, no nosso código, ele vai gerar um erro, tá? Só que a gente quer que ele gere um erro de asserção, assim, que a gente faça um assert, né, dentro do próprio código, para que a gente valide esses erros, né? Para que a gente valide essas exceções. Se a gente não tiver um assert, uma asserção para validação disso no nosso código, ele, ele vai passar por aqui, né? Pelo E', e vai, e vai parar, né? E vai bugar porque a gente não tratou. Nesse caso, a gente coloca esse raise exception. O que é esse raise exception? É gere exceção. Então, interrompa, porque a gente não quer, né, que a gente não quer, e o zero não é primo, ele não está nem na classe do é primo e também não está na classe do não é primo. Então, encontrando o erro, a gente vai, esse raise exception é exatamente assim, olha, gere uma exceção, né? Interrompa e gere uma exceção. Então, ele vai não passando, né, ele vai gerar uma exceção. Se ele gerar um erro diferente de qualquer outro de exceção, diferente de outras exceções que não sejam o assert, ele passa aqui. Se ele gerar um erro de assert, for assert um erro, ele vai, significa que a gente fez uma asserção dentro do nosso código para tratar essa exceção, essas exceções ou essa exceção, e aí a gente diga, olha, passe, né? O seu código passou. Quer dizer, o seu código conseguiu tratar essa asserção que seria o zero. E a mesma coisa a gente faz para os demais, né? A gente faria para o -2, para o ABC, para o 2.35 e outras exceções. Então, a gente usa o try e o except para o assertion erro. E se a gente encontrar o assertion, né, uma asserção dentro do código, tratando aquilo, essas exceções, a gente vai cair nesse except do assertion e vai passar naturalmente. Então, o teste passou. O teste não vai passar caso a gente não tenha feito essa asserção dentro do código para tratar essas exceções aqui. Então, eu vou mostrar o código para vocês. Aqui são os testes, todos eles, né? Os primeiros testes do primo, não primo, e aqui dos valores inválidos, todos eles agora juntos. O E'0, o E'-2, o E'235, que é um string, que é um real, que é um float, e o ABC, que é um string, tá? Deixa eu mostrar o código aqui. Então vamos voltar, né, para os primeiros exemplos. Então tem aqui na main a gente tem só os casos válidos, tá? O é primo, o é primo e o não é primo, que é o 14 e o 81. E aqui em funções, a gente tem. Observem que eu comentei o assert maior que zero aqui, tá? Então, a priori, a gente só está validando as classes válidas, tá? Então, vamos executar o main. Ah, peraí, deixa eu tirar aqui o comentário do. Todos os testes passaram. Então, todos os testes passaram. Então, a gente conseguiu, né, testar o 2, o 3, o 11, o 1, 4 e 81, certo? Se a gente coloca agora o do E0, que a gente tinha dito, que é esse, é primo zero, tá?
Só que eu não fiz nenhum tratamento aqui, né? Porque o assert maior que zero, ele está comentado e eu coloquei o try para testar a primeira classe inválida do zero. Então, observe o que aconteceu. Eu não tratei a exceção no código. Não sei se está dando para enxergar, né? O vermelho aqui do lado. Ele alcança esse raise exception, que ele força a exceção, né? Ele alcança a exceção, porque a gente não tratou o zero dentro do nosso código. Não, a gente não colocou nenhum assert no código, por isso que ele não veio para cá, né? Para o except assert um erro. Ele não veio e não passou. Se a gente retorna ao código e diz assim, ah, eu quero agora que todos os números sejam superiores a zero, tá? E a gente testa aqui, observe que agora todos os testes passaram. Porque o que é que acontece? Ele alcança o try, tá? Entra no primo, encontra o assert, então ele gera uma exceção de assert. Se ele gera uma exceção de assert, ele vem para aqui, para accept, e passa. Então, ele passa do teste do zero. Só que se a gente colocar agora o outro teste do... O menos 2 vai passar também, né? Porque maior do que zero ali, a gente vai conseguir também passar. Aquela seção aí, passou, né? Aquela seção ainda é válida. Se a gente colocar a string, né, a letra aqui, ele não vai passar, tá? Por que ele não vai passar? Porque a gente tem somente maior que zero, né, na asserção. Então, essa asserção aqui, ela não é suficiente para validar, tá, o que a gente queria. Por isso que a gente coloca, né, ex-instance, e agora todos os testes passaram, né? Porque a gente agora está prevendo duas possibilidades. Vou voltar aqui. A gente está prevendo que precisa, né, ser true esse primeiro teste, parte do teste lógico, e como é o end, a gente precisa que os dois sejam verdadeiros. Então, a gente precisa que os dois sejam verdadeiros ao mesmo tempo para o assert ser verdadeiro. Então, eu estou, né, entendendo que o número precisa ser inteiro e que o número precisa ser maior que zero. Então, nesse teste aqui, passou também. Vamos fazer só o teste do float, que a gente ainda não fez. Foi 2,35, né? Que tinha lá no exemplo. E a gente vai rodar. E ele também passou por conta do primeiro trecho aqui da seção que a gente colocou, certo? Vamos ver outra situação aqui agora de testes de valores limítrofes. Quando a gente fala teste de valores limítrofes, são as faixas, né? Então, esse é um exemplo de possível teste de valores limítrofes. Quando a gente fala valores limítrofes, assim, para não testar todo e qualquer valor, para não ficar fazendo testes de diversos valores, se existe uma faixa, então, por exemplo, aqui, a idade não é inteira, a gente tem que acusar um erro. Se a idade é negativa, a gente tem que acusar um erro, né? Então, idade negativa inteira e não inteira, a gente não aceita. Se a idade é menor que 18, eu tenho que mostrar que a pessoa é menor. Se a idade está entre 18, incluindo 18, e menor que 25, ele é adulto. Se a idade está entre 65, incluindo 65 e 120, eu tenho que mostrar que é um idoso. E se a idade é maior do que 120, ele acusa erro. Quando a gente fala de valores limítrofes, a gente tem faixas de valores aqui. E se a gente tem faixa de valores, a gente não deveria testar todos os valores dentro da faixa, mas testar essas extremidades, que a gente está chamando de limites, né? Então, se vocês olham aqui a barra abaixo, a gente tem menos 1, né? Seria o limite dos números negativos, e todos inferiores a ele. Então, a gente tem o eixo de menos infinito para mais infinito, né? Aí eu tenho o primeiro limite é entre 0 e 17, então os meus limites para a idade de uma criança menor, seria de 0 a 17, de uma pessoa menor, seria de 0 a 17. As idades limites para o adulto seria 18 a 65, e as idades limites, que são os limítrofes, né, para idoso, seriam 65 e 120. E aí a gente teria esse 121, que a gente está considerando aqui valores improváveis, embora a gente possa ter alguém que viva mais do que 120 anos, mas a gente está considerando uma improbabilidade, né, um valor improvável, que seria 121 para cima.
Então, a gente tem essas classes válidas, né? O de menor idade, o de adulto, o de idoso, e a gente teria três classes inválidas: os negativos, né, de infinito, menos infinito a menos um, os improváveis, que seriam os acima de 121, e os não inteiros. Então, do mesmo jeito que a gente fez o anterior, da mesma forma que a gente fez o anterior do primo, a gente faria aqui, né? Então, a gente tem as exceções, que são os não primos, então 0,35, a idade 0,35. Outra exceção seria um string, exceções, aquelas inferiores a menos um. Então, a gente pode testar apenas o menos um, se a gente desejasse, já seria suficiente, mas aí a gente está testando com mais um valor, né? Para fazer um teste maior. 0 até 17 seriam os menores, então o que, é que a gente está fazendo? A gente está pegando os limites, que são os dois números 0 e 17, e mais um entre eles, né? O 8. A mesma coisa para adulto. A gente está pegando os limites, 18 e 64, e mais um número entre eles, né? Que seria o 56. E a gente está pegando para o idoso os limites, 65 e 120, e mais um entre eles, que é 80. E as exceções, 121 e 205. Então, para definir os casos de teste, né, a gente, para questões como essa que tem intervalos, a gente pega normalmente os limites e algum número entre eles, os limites e algum número entre eles. Mas o teste das classes inválidas seria exatamente como a gente fez o anterior do primo, né? Analisa seria essa função, vou voltar aqui. Então, a gente tem aqui, analisa a idade, não é? Então, menor que 18 seria menor, menor do que 65 seria adulto, e, caso contrário, idoso, tá? Então, aqui, ó, inicialmente, a gente tem, nesse exemplo, apenas as classes válidas, tá? Então, eu tenho 0, 8 e 17 para menor, testando o menor. Não são esses aqui, né? São esses aqui da direita. 0, 8, 17, 18, 56, 64, 65, 80 e 120. Então, a gente teria aqui os testes das classes válidas, tá? Ah, peraí, eu acho que eu não tirei ali. Aqui, from mais testes é um folder, né? Uma pasta aqui. E eu criei testes inválidos, um arquivo em Python aqui, testes inválidos, e na minha eu só estou botando from mais testes, importe testes inválidos. Então, ele vai executar esses testes inválidos aqui, certo? E no testes inválidos, eu estou importando funções que tem o analisa, ok? Então, na main, eu estou importando testes inválidos, e no testes inválidos, eu estou importando de funções, ponto .py, eu estou importando essa função analisa aqui da idade. Então, assim, eu executei o mais testes, testes inválidos, que é esse arquivo, e ele passou, tá? Mas ele passou, por enquanto, os testes válidos, porque foram os únicos testes que a gente fez aqui, ó. Menor do que 18, menor que 65, e entre 65 e 120, certo? De forma semelhante àquele exemplo anterior, eu vou tentar agora o número negativo, tá? E tirar o comentário aqui dos números negativos daquelas classes inválidas. Então, a gente tem menos 45 e o menos 1, e um número real e uma string, certo? E aí ele vai, né, dar um erro, né, de exceção, exatamente aqui em mais testes, tá? Por quê? Porque a gente não tratou dentro, né, de funções do analisa, eu tinha colocado um comentário do acerte. Então, a gente tem dois acertes aqui, poderia ser com o end também, mas pode ser separado. Então, primeiro acerte da idade, que tem que ser inteiro, tá? Então, se a gente for testar agora, a gente já tem em outra linha, estava na linha 6, agora na linha 16, porque a gente já tem
passou do número, é inteiro. Ele passou isso aqui, passou aqui, porque tem que ser inteiro, mas ele, né, ele não testou essa parte do negativo, tá? Nem do negativo, na verdade, nem do superior. A gente não tinha testado, só tinha testado se era inteiro. Então, como a gente tinha testado se era inteiro, esses dois testes agora passaram, né? O do 0,35, porque ele é um real, não é inteiro, então ele passou dentro daquele primeiro assert, e esse aqui também, que é um string, também passou. Aí agora a gente vai tirar o comentário desse assert da idade, que agora só aceita idades entre 0, incluindo 0, e 120, incluindo 120. Então ele não aceita nem os negativos e nem os superiores a 120. E aí no teste, a gente tem aqui os inferiores, os negativos, e a gente tem aqui embaixo os superiores a 120, tá? Então agora, a priori, deveriam passar todos eles. Então passou todos eles. Então a gente fez os testes dos negativos, né? E o teste, tá? Dos negativos e dos superiores a 120, que é o que a gente tem aqui, né? Então eu tenho todos os testes passando, porque a gente tratou, né, fez os dois acertes iniciais para tratar o erro, né? Para verificar e garantir que aquele número não fosse nem diferente de inteiro e nem e nem nos valores fora da faixa, fora das faixas limítrofes, né? Bem, gente, hoje era só isso, é só isso.